Bora nação, tudo bem com vocês? Trazendo um corte aqui muito bacana, pessoal do Fala Fonte aí, né? Trazendo tudo envolvendo essa venda aí do Wallace Ian, moleque aí novo, né? Contratado pelo Bragantino. É um nome aí realmente controverso dentro do Flamengo. Apresentou bom futebol, mas envolve muita polêmica também, questões comportamentais, o que fez dificultar aí, né? A sua permanência no Flamengo. É um jogador muito temperamental e a pressão que o Flamengo exerce, a torcida exerce aí, pode ser um fator ali decisivo para ele também não conseguir ficar confortável, né? A gente sabe que não é qualquer um que consegue vestir a camisa do Mengão e provavelmente o caso do Alisson, a torcida, tudo que envolve o clima ali, acabou deixando o jogador mais pilhado do que ele já é. Vamos estar reagindo aí. Também tem situações do Paquetá, novas informações aí, né? O André Hernan traz novas informações do Lucas Paquetá, do West Ham, que tá para chegar aí no Mengão, Flamengo muito confiante. Vamos estar assistindo, depois a gente volta aí com as nossas opiniões. Flamengo, né, André Hernan? Sim. Informação que apuramos ontem à noite e está confirmado. O Flamengo acertou a venda do atacante Wallace Ian para o Red Bull Bragantino. A gente estava apurando os detalhes disso. Começou como uma conversa, uma sondagem, depois foi evoluindo. Nós fomos evoluindo a informação e o Flamengo acertou a venda. Ele até já deu um tom de despedida após o jogo de ontem no Campeonato Carioca. Pelo que eu apurei, os valores vai ficar ali em torno de 10 milhões de euros, que dá mais ou menos 62 milhões de reais, mas tem 2 milhões de euros em bônus. Então, por bônus por metas e contratuais. Então, o negócio pode chegar aí a 12 milhões de euros, André Hernan. E é um jogador que encaixa no perfil do Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino sempre tem feito esses movimentos de jogadores jovens e que estão... Não vou dizer que o Wallace está sem espaço, mas ele acabou perdendo espaço dentro do Flamengo, muito em função de questões extracampo e tal, comportamento, mas ele é um baita de um jogador, o Wallace. É um jogador que a gente viu no Mundial de Clubes, por exemplo, entrar e fazer gol em time gigante. Ele tem muito talento. E o Red Bull Bragantino tem essa cultura de olhar para esse mercado de jogadores que podem acrescentar muito dentro do clube. Vou citar dois aqui, que o Red Bull fez movimento e que acabou rendendo para o Red Bull. Vou citar três, vai. O Elinho, no São Paulo, que hoje está brilhando no México, ganhando títulos e tal, e o Red Bull fez dinheiro em cima do Elinho. Uhum. O Arthur Victor, que estava no Palmeiras, aquela coisa e tal, vai para o Red Bull Bragantino e aí ele consegue também se desenvolver e é revendido para o Palmeiras num valor maior. E o John, né, o último exemplo aí, o John, que está a caminho do Zenit, está uma negociação que está muito avançada já com o Zenit, e o Red Bull foi lá e buscou do Palmeiras. O John era criticado pela torcida. Sim. Né? Então, assim, o Wallace Ian tem muito o perfil do Red Bull Bragantino. Importante, ontem eu conversei com uma fonte muito boa do Red Bull. Eu sei que é. Você sabe qual que é. E essa fonte me disse, abre aspas para a fonte, André, se o Wallace Ian estiver focado no campo, ele tem tudo para se dar muito bem no Red Bull, porque é o perfil de jogador que a gente gosta, fecha aspas. E aí o chat está comentando aqui, ó. A gente vai dar o espaço pro chat, na minha opinião, da galera. Claro. O Teus falou assim, ó. Não, foi o Augusto. Pouco talento para muita marra. Aí entra um pouquinho no que você falou. O Wallace Ian teve alguns problemas extracampo no Flamengo, que dificultou talvez a sequência dele no Mengão. E aí entra nessa informação que você tem, que o Red Bull Bragantino tem esse temor com a questão do extracampo do Wallace Ian, mas eles enxergam de uma maneira mais vantajosa o nível de qualidade que ele tem e que ele pode ser recuperado no Red Bull Bragantino, até porque ele faz parte desse perfil que o Massa Bruta procura no mercado, né? É um jogador jovem, de potencial, que assim, se ele tiver com a cabeça no Red Bull Bragantino e no campo, daqui a pouco ele vai pintar no futebol europeu. Tanto Claro. que o Flamengo teve propostas para negociar ele antes, né? Claro. E é um moleque de 20 anos. Sim. É muito jovem, né? Eu particularmente gosto assim muito do futebol dele. Ele é um cara muito vertical, é um moleque muito forte fisicamente.
Então eu acho que tem tudo a ver. O Red Bull acho que faz uma grande contratação, uma grande tacada ao buscar o Wallace Yan. Não acredito que ele vá ter essa questão de comportamento e tal. Acho que é um jogador que já sabe que tem talento e precisa focar. O universo do Flamengo é um universo muito diferente do universo do Red Bull Bragantino, né? Sim. Acho que até esse ambiente mais tranquilo, sem pressão, eu acho que vai fazer bem ao Wallace Yan. E o Red Bull tem grandes profissionais lá dentro que podem ajudá-lo nessa caminhada. O Wagner Mancini é um cara que sabe muito trabalhar com molecada, ele é muito experiente. Tem o próprio Diego Serri, que é um cara muito firme internamente nos clubes, mas ele é um cara que passa esse ar de muita serenidade, até nas entrevistas, é um cara mais calmo e tal, mas é um cara muito firme. Tem vários profissionais dentro do Bragantino que podem ajudar o Wallace Yan. Eu acho que é uma boa contratação. A galera aqui no chat, tem muito torcedor do Flamengo que tá, de certa maneira, feliz com a saída dele. Quem que falou aqui, ó? Mas é que o universo Flamengo, ele é muita pressão, né, cara? Sim, o Flamengo é muito grande. Na Copa do Brasil também contra o Atlético Mineiro aqui, ó. Por exemplo, o Mozart Martins falou, se fosse menos marrento, tava na Europa. Mas eu acho que isso vai ser bom para ele. Vai ser bom. Essa mudança de clube, assim. Ainda mais um clube jovem, que tem essa mentalidade. E aí 10 milhões de euros é uma venda que eu considero ser muito boa para o Flamengo também. 10 milhões, 10 com bônus 12 pode chegar. Pode chegar. Então, eu achei com um comentário aqui, ó. O Marcelo Cello, apresentador muito bom, dá atenção pro YouTube, lê a resposta agora. Paquetá vem ou não vem? Paquetá vai vir para o Flamengo? Como é que tá essa história? Eu sei que não tá tão desenrolado assim, tem alguns obstáculos a serem superados aí. Mas atualiza o Murilo Silva e vamos conversar sobre o Paquetá. É mais um sonho? Agora que o Paquetá falou que quer deixar o West Ham, como é que tá essa negociação, Bruno? Só uma coisa importante, vocês me escutam e me assistem perfeitamente, né? Perfeitamente, Porque Bruno. travou rapidinho para mim aqui o retorno, então maravilha. Eu escutava vocês, mas não tinha imagem, agora tá 100%. Em relação ao Paquetá, acho que o mais importante continua sendo a reunião que não aconteceu ainda e que vai acontecer no fim de semana entre os acionistas, e são muitos, não é apenas um, nem dois, são 3, 4 os principais acionistas do West Ham, para sentarem, discutirem e perceberem se vale a pena, se faz sentido aceitar o pedido do Paquetá de ser negociado com o Flamengo e, nesse caso, reduzir o pedido em relação àquilo que eles colocaram em cima da mesa nos primeiros contatos com o Flamengo. Não custa lembrar que assim que o Flamengo bate a porta do West Ham para contratar o Paquetá, a primeira pedida, o primeiro valor do West Ham foi cerca de 50 milhões de libras, 57 milhões de euros. E naquele momento, o Flamengo disse que tinha até 40 entre valor fixo e variáveis. Por enquanto, o Flamengo não sobe dos 40 milhões de euros, porque acredita que essa proposta já é vantajosa, tendo em vista que o jogador quer sair e tendo em vista que em junho o jogador fica no último ano de contrato e, independentemente da qualidade dele, o preço de mercado cai. O Flamengo pode aumentar a proposta? Pode, dependendo daquilo que venha a ser discutido entre o West Ham ou entre diretores acionistas do West Ham no fim de semana. Mas, por enquanto, o valor é esse. O Flamengo está super confiante. Ontem, conversando com uma pessoa do Flamengo, a confiança está lá em cima, mas disse que até domingo dificilmente vai acontecer um desfecho positivo. É pouco provável que exista um desfecho positivo até domingo, mas há essa expectativa pela reunião, pela redução do valor e que o West Ham entenda, e a percepção do Flamengo é que o West Ham cada vez mais entende, entre comissão técnica e diretoria, que o melhor para o Paquetá, do ponto de vista individual, é a negociação, é a saída agora, porque a cabeça dele, por mais que ele se entregue dentro do West Ham, é uma cabeça já voltada para o Flamengo, com quem tem um acordo verbal desde o Natal passado, e aqui uma informação exclusiva nossa, um contrato válido por 4 temporadas. Então assim que o West Ham diminuir o preço, for um preço acessível para o Flamengo entrega a sua nova oferta, porque a primeira, não dá para dizer de oferta, mas dá para falar assim, inicialmente o Flamengo 35 milhões de euros se fazia, mas o West Ham não aceitou. Então primeiro é esperar a decisão do West Ham de diminuir o preço,
para aí sim o Flamengo entrar com tudo outra vez na negociação com o West Ham, oferecer aquilo que pode oferecer e tentar fechar o jogador, preferencialmente em janeiro ou no mais tardar no fim da temporada europeia em junho. Ontem circulou uma informação que sim, faz sentido e pude confirmar. Eu peço perdão aqui porque não me recordo qual foi o jornalista no Brasil que trouxe a informação de uma reunião, uma conversa, um olho no olho entre Lucas Paquetá e Nuno Espírito Santo, onde o Paquetá disse que, olha, por favor, me libertem, me ajuda, converse com a diretoria para facilitar a minha saída. Essa conversa de fato aconteceu. Peço mil desculpas, não me recordo qual foi o jornalista que deu essa informação, então eu estou aqui dando crédito entre aspas, porque não tem o nome, mas enfim, confirmei esse lado. Ou seja, o Flamengo confiante, as negociações, as conversas caminham de forma positiva, mas enfim, importante mesmo é esperar essa reunião interna, que muito se fala de reunião do Flamengo com o West Ham. Não, essa reunião do Flamengo com o West Ham só vai acontecer, essa nova reunião, depois da reunião do West Ham com o West Ham mesmo, que vai acontecer no fim de semana. Não, e aí eu quero perguntar para o chat também, eles vão responder aqui, se esse valor de 40 milhões de euros vale a pena ser investido no Paquetá. O chat vai responder se é um valor caro, se vale a pena esse investimento, eu quero ouvir de vocês, porque o Cruzeiro investiu praticamente 30 milhões de euros no Gerson. E Hernan, aqui não é um programa de opinião, mas como a gente está falando de negociação, eu quero te perguntar assim, qual contratação será mais impactante? O Gerson fechou no Cruzeiro, volta para o Brasil, para o radar da seleção que ele quer, ou o Paquetá no Flamengo? O que você vê de mais impactante nesse mercado, assim? Assim, acho que eles estão bem equilibrados ali, né? Bem 50-50. Tá. Mas acho que o Paquetá, pelo fato de até, assim, óbvio que a gente já tinha ali um conhecimento de um interesse do Flamengo já em algumas janelas, numa possível volta do Paquetá, já era uma coisa que se desenhava, uma volta dele ao futebol brasileiro. Se ela acontecer já para agora, para mim é impactante. Para mim traz um impacto diferente do Gerson, porque a gente já sabia que quando ele chega no Zenit, a gente já tinha mais ou menos uma opinião ali de que não ia dar certo, né? Não ia dar bom, né? A saída dele no Flamengo já foi uma saída do tipo assim, cara, você é titular da seleção brasileira, tá disputando títulos, vai embora pro Zenit. Então, a chegada, o movimento foi um movimento que você fala, ó, daqui a pouco o Gerson tá voltando. Dito e feito. Grande contratação do Cruzeiro, impacto absurdo e tal, mostra força no mercado e é um combo do Cruzeiro, né? Sim. Porque é a vinda do Gerson e é o fechar portas do Caio Jorge para o Flamengo, num valor altíssimo também. Então, para mim é um combo. Que é, assim, muito parecido com o que é essa iminente chegada do Paquetá no Flamengo. E aí o chat tá pegando fogo, fez a pergunta e a galera tá respondendo aqui, ó. É sempre assim. 2 flamenguistas discordando, porque o Marcelo Flá falou assim, até 40 milhões de euros tá bom, e o Matheus William Santos falou, vale até 50 milhões de euros. Então, a galera tá discordando aqui, Felipe, Pode falar, Bruno. A minha informação, eu vou, claro, defender a minha informação e respeitando a informação de outros colegas de imprensa. A última informação que eu tive sobre o valor do Flamengo é que hoje o Flamengo não passa dos 40 milhões de euros porque acredita que esse valor por si só já é significativo e que vale a pena para todos os lados, como eu disse, porque o Paquetá quer muito e tem a cabeça mais no Flamengo hoje do que propriamente no West Ham. Em junho, como eu disse, último ano de contrato, é muito difícil um clube na Europa vender um bom jogador ou um craque, um acima da média no último ano de contrato por 50, 60, 70 milhões de euros. Então o Flamengo joga ali com vários pontos favoráveis para a sua negociação. Pode acontecer de o Flamengo tentar colocar um pouquinho mais e sentir que vai dar jogo e é isso que vai desbloquear a negociação. Mas hoje a sensação no Flamengo é 40 milhões de euros, está de bom tamanho. Não à toa passa a ser a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. 10 milhões de euros a mais em relação ao Gerson. Tudo bem que o Gerson foi 27 mais 3. O Paquetá até pode ser também 35 mais 5. Mas valor global, Gerson 30. Valor global, Paquetá 40. Então o Flamengo também não vai cometer grandes loucuras por conta do Paquetá. Já é uma loucura, entre aspas, claro, no bom sentido. Loucura para quem não está organizado, né? Para quem está organizado como o Flamengo, eu não acho que é loucura.
é uma convicção, é uma estratégia muito bem definida do ponto de vista financeiro, tático, técnico, entre outras questões. Mas é isso. A minha informação para fechar aqui é: o Flamengo hoje não passa dos 40, porque acredita que 40 já é um preço interessantíssimo para todos os lados. E aí o chat, o Murilo Silva falou assim: Paquetá vale isso, ele joga mais de uma posição, joga em 2 posições. E aí o Francis falou assim: Gerson é normal perto do Paquetá? Não sei, o Gerson é bom jogador pra caramba também, viu? Mas E aí teve um comentário aqui, ó: eu investiria no Almada. Foi o Sheila Zóia. E aí, falamos de Almada, vamos falar de um bloco de Palmeiras de informações que temos aqui? Palestra! Palestra Itália, porque temos atualizações de Thiago Almada, John Arias, tem informação do Alan também. Nação, então tá aí, esse foi o corte que a gente separou, né? Vocês puderam acompanhar aí um corte bem completo. A gente veio aí de Wallace Anda, essa venda para o Bragantino, considero eu até um bom valor, cerca de 10 milhões de euros, podendo chegar a 12. É um moleque novo, perfil aí do Bragantino, como costuma fazer bom negócio. Eu vou ser sincero para vocês, né, também acho que não encaixa muito bem aí no Flamengo, não é um jogador ali que consegue agregar muito no elenco do Flamengo, mas pode ser que vire no Bragantino, né? A gente já viu acontecer bons jogadores sem espaço no Flamengo, ir no Bragantino, ir bem, conseguir ir até para uma Europa. Então, assim, a gente sabe que é um jogador ali que no Flamengo não consegue desempenhar um futebol, mas ele tem um certo nível técnico ali agradável. É um jogador aí que a gente pode estar esperando aí nos próximos anos, quem sabe, fazendo um campeonato brasileiro decente, que ele desponte lá na Europa, né? E também tem informações teve informações aí do Lucas Paquetá. Lucas Paquetá, o Flamengo tá aguardando aí essa reunião de domingo entre o West Ham e os conselheiros, né, os acionistas do clube, para poder definir de fato a venda. E o jogador teve uma conversa direto com o técnico, parece que conseguiu sensibilizar aí o treinador, para o treinador, né, ir lá a favor dele, tentar uma liberação. O jogador aparentemente está muito infeliz, não quer ficar de jeito nenhum, quer vir embora. Então seria bom para o West Ham também pensar nesse lado, porque caso o Paquetá fique, force o jogador a ficar, ele tem um contrato, se eu não me engano, no meio do ano, ele fica apenas com mais um ano de contrato, que aí automaticamente já acaba reduzindo o seu valor de mercado. Ficaria ainda a situação dele tá às vezes desmotivado no elenco, no clube, e com isso aí não apresentar um bom futebol, e aí baixar ainda mais o seu valor, né? Acabar aí ficando mais privilegiado ali, e o valor dele ainda cair mais ainda. Então o West Ham também tem que pensar nesse lado aí. Pode ser que ele acabe dando um tiro no pé, não aceitando a proposta do Flamengo. O vídeo foi esse, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. Já que vocês ficaram por aqui até agora, não esquece de dar o like e até um próximo vídeo aí. Valeu!